Quem procura acha. Você procurou e você achou alguém para falar sobre homoafetividade. Para falar para você que você não tem tendências, que você não está dentro do armário e que você não é aquilo que você acredita que é ou que alguém disse que você é. Você não é uma pessoa homoafetiva. E por que eu vou falar para você que você não é? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Fábio, sou pastor de uma igreja evangélica há aproximadamente 10 anos, mas eu sirvo a Deus há aproximadamente 30 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho filha casada, já sou vovô, e eu e minha esposa trabalhamos com famílias disfuncionais, com pessoas que chegam para Jesus crendo que só Jesus pode fazer algo na vida delas, e Cristo faz porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E eu estava aqui, aproveitar que eu estou sozinho hoje aqui, tranquilo, e faz tempo que eu quero fazer esse vídeo. Falar para muitas pessoas que você não é, se você não querer, você não vai ser, e que você nunca esteve ou que você está dentro do armário. Tá bom? Deixa eu explicar para você. É a questão da homoafetividade. Muitas pessoas, elas são oprimidas por entidades espirituais, espíritos demoníacos, desde a infância. E aí tem uma série de entidades que trabalham nessa área. Tem as pombagiras, tem o pombo-giru, tem os incubos e sucubos, que são espíritos noturnos, né? Tem o asmodeus, tem muitas entidades que agem na área do sexo. E muitas vezes acontece com muita gente que desde criança a pessoa acredita que tem uma tendência para ser um homoafetivo, tanto o menino como a menina. E de onde que vem essa pressão para que a criança se torne? Algumas vezes por causa de um abuso. Pessoas são abusadas todos os dias. Você que tem filho, filha, fique atento, porque alguém vai tentar abusar dele ou dela. Talvez você é uma vítima de abuso. E depois que acontece um abuso, existe um vínculo, uma aliança que é constituída com aquela pessoa. E aquelas entidades que estão no abusador passam para a pessoa que foi abusada. E essas entidades começam a mexer com a cabeça da pessoa. Às vezes o abusado torna-se um abusador no futuro, e muitas vezes aquela pessoa que foi abusada, sodomizada, ela acaba achando que ela precisa ser aquilo, que por algum motivo talvez ela tenha culpa de ter tido aquela experiência com aquela pessoa, e na maioria das vezes essas pessoas não têm culpa, elas foram vítimas de um abusador. Orei para uma moça ontem na igreja. Ela foi abusada por uma colega. Ela estava na casa da pessoa e parece que foi dormir lá, e à noite a colega despiu ela e fez sexo oral nela. E ela ficou petrificada, em estado de choque, não fez nada. E eu falei, mas por que você não reagiu? Por que você não deu um grito? Não consegui, me deu um medo tão grande na hora que eu não consegui, né? Então existem pessoas assim. Mas vamos lá, o que acontece com a pessoa que acredita que tem tendência homoafetiva? Muitas vezes, e com muitas pessoas que eu tenho orado nesses 30 anos, a pessoa diz que desde a infância ele tem pensamentos e fantasias homoafetivas, que é uma perturbação na cabeça da pessoa. Uns dizem assim que a cabeça até dói, lateja, de tanto que a atividade cerebral é intensa, né? Nas fantasias, nos pensamentos, e aquelas fantasias fazem com que a pessoa se abrase, e quase sempre a pessoa vai se masturbar para aliviar aquela situação, e na verdade está criando mais uma, né? Está criando mais um vínculo de dependência das fantasias e do prazer promovido por si mesmo. Então essas pessoas, elas crescem acreditando que tem algo de diferente nelas, os pensamentos, né? E tem sonhos, tendo relações com pessoas do mesmo sexo, e essas pessoas, elas se tornam adultas muitas vezes com um problema de identidade grande. Mas quem que eu sou? Será que eu sou? Será que eu tenho tendência? Será que eu nasci assim? Será que eu estou dentro do armário? Será, né? E eu quero dizer para você que você não nasceu assim. Algo acessou você depois que você nasceu, que você passou a ter esses pensamentos. Um bebezinho não nasce com tendências, com inclinações, da mesma forma que não nasce inclinado a matar alguém, a mentir para alguém, né? Então, aconteceu algo na tua vida, na infância, principalmente,
que desenvolveu, que acionou um gatilho para que você tivesse pensamentos e sentimentos e acreditar que você era uma pessoa que precisava se assumir porque isso aí nasceu com você. Não é verdade. Se tem alguém que discorda de mim, eu respeito. E eu acredito que eu estou falando para pessoas que quer um esclarecimento, que quer saber algo que não sabe ainda disso tudo que se passa na sua mente. Você que já tem experiências homoafetivas, você pode observar que é uma pressão muito grande para você fazer, para você se conectar com alguém, para você ter intimidade com alguém. Mas depois que você tem, que acontece o prazer, você se sente muito ruim, você se sente a pior pessoa. E você não entende isso, mas você queria tanto. Por que você está se sentindo assim? Porque você não nasceu para fazer isso. Deus, quando permitiu a tua concepção, Ele não planejou isso para você. Você está num caminho, num desvio que não é o caminho certo, não é o caminho que é o caminho de Jesus. Por isso que eu quero orientar você, para você entender que essas coisas que passam na sua cabeça, essas fantasias, essas doiduras, que tem coisa que é muito louca. Tem fantasia que é só com uma pessoa do mesmo sexo, mas tem fantasias que são pessoas com outro sexo, com animais. É uma loucura a cabeça de muita gente, mas tudo isso é uma opressão demoníaca. O que eu quero dizer para você? Para você não sair do armário, porque na verdade você nunca esteve lá no armário. Esse armário não é o teu lugar, você não está aí. Por mais que alguém te convenceu que você está dentro do armário, você não está. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, e se eu já tive a minha experiência, já conheci pessoas? Não tem problema. Tem um Deus Todo-Poderoso que é maior para romper isso. Pessoas que já tiveram experiências homoafetivas têm libertação. Não é um processo fácil, como se você nunca tivesse tido, você tivesse tido só ataques na mente. Não é a mesma coisa. É um processo mais lento. Você tem que ser perseverante para você ter uma vitória muito grande. Mas você vai ter, mas não é fácil. Depois que você teve um vínculo de alma, tem que ser quebrado esses vínculos. Você tem que listar no caderno todas as pessoas que você fez sexo, né? E pedir perdão a Deus por aquela união e rejeitar, cancelar diante de Deus aquele vínculo de alma que você teve com aquelas pessoas. Para daí o teu processo começar de libertação. Então eu quero dizer para você, você é vítima de algo, você não nasceu assim, talvez você não tenha procurado isso, mas você se tornou dependente de um pensamento, de uma fantasia ou de uma prática sexual que não é a que Deus tem para a tua vida. Quero dizer para você que você busque ajuda. Tem uma entidade que trabalha contra a tua vida e talvez isso já vem de outros lugares, lá dos avós, dos pais. Você pode ver que dentro da tua família, os pais, os avós, os bisavós, tem pessoas com problema de promiscuidade. Talvez não na área da afetividade, mas era promíscuo, era adúltero, né? Então você tem que ficar atento. Presta atenção, mais uma vez, que não vou deixar grande esse vídeo. Aquilo que se passa na tua cabeça não é você pensando. Tem um ser que está aqui do lado e ele fica vomitando, regurgitando coisas dentro da tua cabeça, para você achar que o pensamento é teu, que esse desejo que brota em você quando você está tendo esses pensamentos, que isso é teu, inerente teu, e não é. Não é isso, você não nasceu com isso. Talvez você acessou pornografia demais, teve experiências que fizeram mal, muito mal para você. Mas isso tem como ser quebrado, tem libertação para a tua vida. Repito, você não está dentro do armário, você nunca esteve lá e você não precisa sair porque você não está lá. Jesus te ama. Você está oprimido por entidades espirituais. Alguém abusou de você, alguém tocou em você, alguém te rejeitou, alguém te desprezou. Você cresceu sem o amor de pai, principalmente o menino, quando cresce sem o amor, a presença de um pai forte, a tendência dele é incondicionalmente buscar um homem para se completar depois que está grande, depois que ele cresceu e se tornou adulto. A psicologia explica isso. A menina, muitas vezes, que foi abusada por um homem, ela cresce tendo asco de homem. Então ela busca, uma outra mulher. Isso a psicologia está cansada de explicar. É o que eu quero dizer para você de um ponto de vista espiritual. Respeito à psicologia é algo muito bom.
Deus deu capacitação para os psicólogos, mas eu quero falar de algo espiritual. Tem uma entidade que manipula a tua mente, que perturba você. Talvez você passe o dia inteiro com aquela perturbação na cabeça. De, meu Deus do céu, eu o tempo inteiro pensando isso, o que é isso? É uma entidade que está berrando nos teus ouvidos, trazendo quadros mentais, né? E quero dizer para você, tem solução. Você buscar ajuda, você vai ter no nome do Senhor Jesus, tá? Se você quiser a minha ajuda, eu moro aqui no norte, no estado de Rondônia, longe de você talvez. Eu posso te dar algumas orientações, não posso ser o seu pastor, mas aquilo que eu puder ajudar você, eu vou ajudar para você sair desta situação. Eu tenho orado por muita gente nesses 30 anos, ex-homoafetivos, que um dia foram, acreditaram que eram e descobriram que não eram e que não tinham obrigação de ser e nem ceder aquilo ali. Quando descobriram em Jesus a solução para o problema, quando entenderam que aquilo não era deles, era alguém que estava implantando neles, eles disseram, eu não quero para a minha vida. Eu não quero, eu rejeito. Começaram a reagir, a lutar e venceram a tentação. Tem pessoas que deitam na cama e ficam lá fantasiando relações homoafetivas por horas. 1 hora, 2, 3, a cabeça fica o tempo inteiro aquela loucura. A pessoa é escravo da mente dela. E muitos, para tentar passar aquela perturbação, vão e se masturbam e vem a acusação depois, a culpa depois. Quero dizer para você, Jesus tem solução para isso aí. Isso não é um bicho de 7 cabeças, tem uma cabeça, que é um demônio que está perturbando a tua cabeça e Jesus tem poder para arrancar isso de você. Se você entender, você não está dentro do armário, nunca esteve. E você também não precisa sair porque você não está lá. Deus não te colocou lá. Alguém quer te convencer que você precisa sair de lá e você não precisa porque você não está lá. Que Deus abençoe tua vida e se precisar de nós, eu posso enviar oração para você. Faça contato conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus.